nós temos que entender que o objetivo de Jesus Cristo passar por aquela cruz é para nos dar a vida eterna, a salvação. Nós não podemos perder o foco. Mateus 6,33. Nós temos uma missão: buscar o reino e a sua justiça, a salvação, a vida eterna, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então nós temos que nos preparar para o dia da vida eterna. A vida eterna, ela pode vir a qualquer momento para nós. Por quê? Jesus, ele pode aparecer, que ele diz que não sabe nem o dia nem a hora, ninguém sabe, mas ele vai aparecer como ladrão. De repente ele aparece e vai julgar as nações. Se nós não estivermos preparados, não seremos salvos. Ou se nós morrermos, a partir do momento que morremos, após a morte segue-se o juízo. Seremos salvos por aquilo que fizemos pelo meio do corpo, e seremos condenados por aquilo que fizemos pelo meio do corpo também. Então, pelo meio do corpo, se eu fiz a obediência da palavra de Deus através de Cristo, eu vou para o reino, eu vou para o céu. Se automaticamente, pelo corpo, eu desobedeci a palavra de Deus através de Cristo e pratiquei o pecado, eu vou para o inferno. Por isso que diz, após a morte segue-se o juízo. Se tem alguma coisa que nós quisermos fazer para mudar, para pior ou para melhor no espiritual, é agora, vivos na presença de Deus. Depois da morte não tem mais jeito, não tem mais como alterar, nem para o bem e nem para o mal. Então nós temos que abrir os nossos corações e aprender. Por quê? A igreja, ela é constituída de pessoas que se achegam a ela. Pessoas que bebem, que fumam, pessoas que adulteram, pessoas que brigam, pessoas que não fazem mal, não matam, não roubam, mas têm os seus pecados de várias maneiras diferentes. E quando elas começam a entrar na igreja, elas têm que entender que tem que ter uma missão. Nós temos um projeto, existe um processo espiritual que cada um de nós temos que alcançar, que cada um de nós temos que conquistar. Por que cada um de nós? A salvação é individual. Não existe um julgamento coletivo, não existe uma salvação coletiva. A Bíblia diz que cada um de nós, cada um, comparecerá perante o tribunal de Cristo. Então a salvação é individual. Até para nós que já somos casados, não adianta eu querer chegar no dia de julgamento da minha esposa, entrar na sala e querer defender ela de alguma coisa, ou no dia do meu julgamento ela querer estar comigo na sala também, assim se dizendo, e querer me defender de alguma coisa. Não, ela vai estar individualmente com Deus, vai chegar o meu momento, eu vou estar individualmente com Deus, cada um de nós estaremos individualmente com Deus. Então nós somos uma igreja, a igreja é coletiva, mas a salvação é individual. Então nós temos que entender que muitas pessoas se enganam, porque pelo coletivo, muitas vezes passa-se despercebido. Concorda comigo? Pelo coletivo passa-se despercebido. Está aquele monte de gente, está todo mundo ali, a coisa está funcionando, e você imagina que está todo mundo trabalhando, todo mundo rendendo, todo mundo produzindo. Mas no meio ali tem uma meia dúzia que não faz nada. Mas como está no coletivo, está na multidão, você não consegue enxergar quem faz e quem não faz. E aí vai como uma onda, como um arrastão, vai levando todo junto, amém? Mas com Cristo não. Com Cristo não. Cristo não vai pegar a igreja no coletivo e falar o que a igreja fez. Toda a igreja, né, aquela igreja fez isso, então todo mundo está salvo. Não. Deus vai falar o que cada um de vocês fizeram no individual. Deu para entender? Olha, a minha igreja tem o Alimentando Vidas, cestas básicas de graça. A minha igreja tem o Agasalhando Vidas, né? Bazares de graça. A minha igreja tem um sopão na madrugada. A minha igreja tem uma clínica de recuperação. A minha igreja tem um programa de rádio e um programa de televisão, campo evangelístico. A minha igreja mandou missionário lá para a África. Amém. Tudo isso vai ser colocado como benfeitorias na vida daqueles que participam. No que você tem participado? A tua igreja, ela dá 1 tonelada de cesta básica por mês, maravilha. Você traz 1 quilo de arroz de feijão? Não, então você não tem mérito nenhum nisso. A tua igreja, ela faz um bazar a cada 2 meses e distribui roupa de graça. Você traz roupa para esse bazar? Você participa? Não, então você não tem mérito nenhum. A tua igreja tem um programa de rádio que evangeliza um monte de pessoas e ganha vida para Jesus. Você ajuda a manter o programa de rádio? Não. Então você não tem mérito nenhum. A minha igreja, toda hora tem visitantes, toda hora tem membros novos, toda hora a igreja está crescendo. Você tem feito parte disso? Tem evangelizado, trazido o povo para a igreja? Não. Então você não tem mérito nenhum. Quer dizer, a tua igreja está indo, mas você não. Então não vai ser um mérito coletivo.
Não vai ser um mérito coletivo. O julgamento é individual. Ou a gente faz, ou a gente não faz. É individual. Deus vai saber quem fez, quem não fez, quem vai, quem não vai. Então você acha que no coletivo vai dar certo? Não. Vamos lá. Está no meio do povo. Entra aí no meio, ninguém vai nem te ver. Entra aqui, fica aqui no cantinho, aqui no meio. A gente vai todo mundo junto. Ninguém vai nem perceber você. Aí no mundo, mas no julgamento vai. Então não adianta a gente achar que a igreja fazendo, a gente está bonito na foto. A igreja somos nós. Quem tem que fazer é nós, no individual. Cada um só vai ficar bonito na foto se tiver a individualidade com Deus. Nós temos que envolver com a igreja, envolver com o processo da igreja. Nós temos que cultuar, nós temos que adorar, nós temos que abrir o coração. Gente, a gente não quer nem ir para a igreja. Male de domingo a gente vai para a igreja. Presta atenção, quem perde somos nós. Somos nós que perdemos. Então você tem que olhar para você, eu tenho que olhar para mim, no que a gente participa, no que a gente faz parte. Se hoje Jesus vier nos julgar, o que me agrega, né, de benfeitorias, de coisas boas, de participação, de envolvimento com a igreja, com as coisas da igreja, com o povo, com as almas perdidas, com a vida, o que agrega? Mas Deus, o pastor sempre falou no final do mês, 1 tonelada de comida, a igreja estava dando, e eu estava nessa igreja, e Deus fala, quanto de alimento você trazia por mês? Nenhum. Então você não tem mérito, você não faz parte. Não é porque a igreja está fazendo que você vai ganhar com Deus. A igreja está fazendo, mas quando cada um de nós ganhamos com Deus, no individual nós fazemos a nossa parte. Deus, a minha igreja, dava 1 tonelada de comida de cesta básica todo mês. E eu, graças ao Senhor, todo mês trouxe a minha para ajudar o povo. Mérito para você. Deus, a cada 2 meses, a minha igreja fazia um bazar para distribuir roupa de graça, viu? Não é vender não, né? Tive frio, me deste de vestir, não vendesse a roupa. Manda ir na loja então comprar. E aí, Deus, todo o bazar, mesmo que eu já não tinha mais roupa para doar, eu falei com o meu patrão, falei na minha empresa, falei com meus amigos, com meus vizinhos. Todo mês sempre tinha um que me trazia roupa e eu levava para a igreja para fazer o bazar gratuitamente. Mérito para você. Você não quer ajudar a construir o avião? Não quer ajudar a construir o busão? A hora que vai voar, quer sentar na janelinha? Aqui ó, vai para lá, na minha janela não vai mesmo. Deu para entender? Não quer ajudar a construir o avião, não quer ajudar a pôr a mão no arado. Aí na hora que o avião está voando, deixa eu sentar na janelinha, vai que eu vou jogar você para fora do avião sem paraquedas, sem nada. Abre os olhos. Por quê? Existe esses 2 tipos de pessoas na igreja. E a pessoa ela acha que é esperta, ela acha que ela está ganhando. Gente, quem se acha esperto na igreja, desculpa a palavra, é a pessoa mais burra do mundo. Porque você pode se achar esperto num ser humano que é mais burro que você. Mas quando você tenta se achar esperto na igreja, você está tentando se achar mais esperto que o Espírito. E eu quero ver ser humano na terra mais esperto que o Espírito Santo. Quero ver. Não há esperteza de homem compatível à esperteza, ao poder, à inteligência do Espírito Santo. Quando nós tentamos nos dar de esperto na política, amém. Dar de esperto na empresa, amém. Quer dar uma de espertinha no trabalho, amém. Às vezes, né, como já aconteceu comigo, arrumei um emprego para o meu amigo, ele me aprontou, fui mandado embora, ele tomou meu lugar. Isso pode acontecer, né? O mundo é dos espertos. Então lá fora, a igreja, quando você tenta se dar uma de esperto, ou uma de esperta com as coisas de Deus, você está tentando ser mais esperto que o Espírito Santo. É a maior, desculpa a palavra, burrice que nós praticamos na vida. Você viu? Fui lá, não fiz nada, ainda sentei lá na frente. Estava na primeira cadeira, o pastor nem percebeu. Você acha que você vai prestar conta comigo, irmão? Você acha que você vai prestar conta comigo? Vamos prestar conta com Deus. É com Deus.
Então nós temos que entender que nós temos que nos envolver. Nós temos que entender que quando estávamos no mundo, igreja, nós trabalhava diuturnamente para Satanás. A gente bebia, a gente fumava, a gente usava droga. Irmãos, o traficante, ele trabalha a noite inteira. Eu, de sexta-feira, eu ia para a balada, aí com os camaradas, vamos lá buscar uma farinha lá. 3 horas da manhã, lá em São Paulo, aquele frio, né? Chovendo, aquele frio. E chegava lá na bocada, 3 da manhã, o traficante estava lá. Vai quanto aí? Quanto papelote? Só um minuto. E não larga a boca. O bandido é a mesma coisa. Eu tive pessoas que cresceu junto comigo, amigos, ladrão de bancos, quadrilhas. Eu tinha uma pessoa que era conhecido nosso, chamava Meia-Noite. O que ele era? Justiceiro, assassino justiceiro. Pagava, ele matava. A gente cresceu junto. E trabalha diuturnamente. Ladrão de banco gosta muito de fazer assalto segunda-feira, filho. Começa a usar droga na sexta, sábado, domingo, para dar no plano. 10 horas da manhã tá lá pegando o gerente, sequestrando, segurando em casa com a mulher para ir lá no banco levar o dinheiro. É que acabou um pouco disso. Eles não desistem. Eles trabalham diuturnamente para Satanás. Sobe lá no morro agora. Vai lá no morro do Rio de Janeiro, vai lá nas favelas, vai lá na onde tem o tráfico, trabalham dia e noite. Você sabe quanto esses caras movimentam só no Brasil de drogas, cocaína, crack, maconha, fora as drogas sintéticas? São bilhões, bilhões por ano. Os caras, quando saem na foto correndo da polícia, nem chinelo os caras têm para usar, nem havaiana quebrada. Deu para entender? Os caras geram bilhões do tráfico e os caras não têm onde cair morto. Tudo na miséria, mas está lá com os fuzis, está com as metralhadoras, está com as granadas, está com as minas, está com as motos roubadas, desce, faz arrastão, faz saidinha, vai preso, leva tiro, leva bala, morre, mas não, desculpa a palavra, não larga o osso. Por isso que o mal cresce, porque há quem se dedique diuturnamente para fazer o mal. Então no dia do juízo final, aqueles vão para o inferno com mérito, vão com medalha de ouro, vão com troféus de ouro. Por quê? Olha, você vai para o inferno com mérito, porque realmente, enquanto você viveu nesse mundo, você foi o cara, você só fez o mal. Tem os do PCC, eles estão presos lá na prisão, segurança máxima, estão presos, mas eles estão lá, presos e trabalham diuturnamente para manter o tráfico e a facção aqui fora funcionando. Então no dia do juízo final, eles vão para o inferno com méritos. Satanás vai falar: olha, escolhi você, mas olha, você me surpreendeu, hein? Você é melhor que encomenda. Caramba, tinha dia que eu nem precisava me te usar, você ia sozinho. E nós na igreja? O que nós temos feito? Como está o coração e a alma da comunidade? Como está o nosso caminhar com o Espírito? Como estão os nossos passos na presença de Deus? O que nós temos feito pelo reino? O que nós temos feito pela igreja? O que nós temos feito pelo povo? O que nós temos feito pelo pecador? O que nós temos feito pela obra? O que nós temos feito para a propagação do Evangelho? Irmãos, nós não conseguimos muitas vezes nem encontrar gratidão em nossos corações de sair numa madrugada para levar sopão para as pessoas mais carentes, lembrando que um dia Deus nos acolheu, nos tirou da miséria, do fundo do poço, nos pôs de pé e nos ajudou. O coração e a alma tem que ser um só. A igreja tem que ser uma comunidade. Não é um escorando no outro, não é um sugando o outro. A igreja não é mundo. A igreja não é liderada por Satanás, não é liderada por demônio. A igreja não é liderada por interesseiros e interesseiras, oportunistas e aproveitadores. A igreja não é lugar de estrelas. A igreja é lugar, quem brilha é Cristo. A igreja é lugar de humildade, é um lugar de simplicidade. E nós que estamos nela, somos as pessoas que vamos fazer a diferença no Brasil e no mundo, para a glória do nosso Deus, porque Ele nos escolheu, por isso estamos aqui. Bate palmas para Jesus. Oh glórias, isso é Deus. Vou fazer uma pergunta boba, mas vamos fazer. Quem já foi jovem aqui, fala amém. É boba, né? Se nós tá velho que já foi jovem, né? Quem aqui já passou uma noitada na balada, sabadão, domingão, feriadão?
bagunçando, bebendo, bate e volta na praia, zoeira. Fala amém bem alto. E quando amanhecia o dia, o beijo ia desse tamanho, né? O que é bom dura pouco, caramba, acabou, tava tão legal, meu, acabou a noite, pô, beijo, pô. E muitas vezes nem ia pra casa, aí ia direto pro boteco, 6 da manhã, parecia pinguço, nóia, esperando o boteco abrir e já ficava tomando cachaça, sabadão. Não era assim? Quem já perdeu as madrugadas aí na balada? Fala amém. Você que está em casa, fala amém também, que você vai falar, pastor, eu já perdi muito. E aí, se arrepende? Cansou? Foi mal? Passava sexta para sábado, e se alguém chamasse você de sábado para domingo, você ia dizer, não, já fui ontem, eu estou cansado, hoje eu não vou não. Ou você ia no sábado também? Ia no sábado, ganhava sexta, ganhava sábado, se bobear na madrugada. Quantas vezes eu cheguei 7 horas da manhã, doido em casa, com meio quilo de cocaína no nariz, elétrico, tomava banho, catava motoca, ia trabalhar, chegava no emprego assim, ó. Os caras olhavam pra mim e falavam, Sandreira, que não chamava de Gregorute, era Sandreira. Sandreira, vai descansar que você tá, veio da balada, né? Nem trocou de roupa. Aquela menina que sai para trabalhar, né? Aí ela trabalha na sexta-feira, na quinta para sexta ela vai para a balada, na sexta ela vai trabalhar com a mesma roupa. Quer dizer, ela nem foi para casa, filho, vai saber onde dormir esse trem. E vai para a mesma, na sexta-feira com a mesma roupa para o trabalho, vai direto, nem toma banho, não troca nem de roupa. Eu já fui gerente, já cuidei de muita gente, já vi muita jovem fazer isso. Fala, poxa, irmão, não trocou nem de roupa. Eu saí aí, encontrei um gato, nós foi, passamos a noite, e nem deu para ir para casa, vim direto. Pensa que se arrepende? Não. Posso fazer uma pergunta? Não estou julgando a gente não, igreja, eu não sou Jesus. Qual foi a última vez que você levantou às 3 da manhã na madrugada para orar? Viu? Por que não levanta na madrugada para orar? Não, pastor, eu trabalho, não dá tempo. Pô, vou levantar na madrugada, estou cansado. Trabalhei o dia inteiro, trabalhei um montão. Engraçado, a gente passava a madrugada no mundo e trazia a mesma coisa, trabalhava do mesmo jeito. Pastor, eu era jovem, agora eu estou velho. Que nada, filho, você vai no... Os velhinhos, tá tudo no forró, as velhinhas tudo no forró lá, dançando os piriguetes lá. Piquitim. E a velhinha ainda tem uma saúde, porque ela tem que ficar do sábado, da 1 da tarde até às 7, rebocando lá, para dar um trato no visual, né? Lá no salão de beleza, para pôr o reboque em dia, esticar tudo. Aí sai para aquele trem vermelho na cara, fica mais feio do que era. E aí dá pai para balada, arruma um velhinho, vai para dançar o forró, a gafieira, e vamos que vamos. Aí você vai falar para mim, pastor, por que eu posso levantar e que tem que levantar na madrugada? Não posso orar de dia? E você ora de dia? Você ora de noite? Igreja, nós temos uma chance, a qual o povo e a raça humana nunca teve, de ter acesso a Deus, de ter acesso a Cristo, de ter acesso ao Salvador, ao Eterno, num simples momento que nós abrimos o nosso coração, e nós nos unimos como uma comunidade, como uma igreja, nos convertemos de nossos pecados, abrimos mãos das coisas mundanas e pecaminosas, mas também quando a gente chega na igreja, a gente não pensa que se aposentou não, porque assim como nós éramos soldados do exército do diabo, hoje Deus quer que nós sejamos soldados dele, Ele quer que nós venhamos trabalhar, que nós venhamos participar, que o nosso coração e a alma de todos sejam um só, para não haver necessidade na igreja e nem haver necessitado dentro delas. Igreja, acorda tu que dormes. Deus fala para nós marcharmos. Nós somos soldados de Cristo. Nós temos que trabalhar 10 vezes mais para Jesus do que nós trabalhávamos para Satanás. Livro de Atos, capítulo 4, versículo 32. Igreja, nós temos que unir forças, porque a igreja está em constante crescimento. E toda hora, quando entra um pecador, e ele se membra, como hoje, nem começou o culto, já temos 3 membros novos hoje, seja bem-vindo. Se a pessoa já é transformada, amém. Mas quando um pecador, ela se membra na igreja, ele tem que entender que não é se membrar, sentar na cadeira esperando morte, o mundo acabar em barranco para morrer encostado, não.
ele tem que se envolver, ele tem que cumprir a missão, ele tem que cumprir as etapas espirituais na vida dele, para que ele possa alcançar a salvação, a vida eterna, as bênçãos de Deus, e além de tudo, eles têm que participar das coisas que Deus deixou para nós. Livro de Atos, capítulo 4, versículo 32, acharam? Da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Amém? Da multidão dos que creram, o coração e a alma era o quê? Era o quê? Um só. O coração e a alma eram um só, o mesmo pensamento, o mesmo amor, a mesma fé, a mesma dedicação. Ei, o meu irmão parou de fumar, eu também tenho que parar. O meu irmão parou de beber, eu também vou parar. A minha irmã parou de adulterar, eu também vou parar. O meu irmão parou de roubar, eu também vou parar. A minha irmã parou de fazer coisa errada, eu também vou parar. O meu irmão começou a fazer as coisas boas, eu também vou fazer. Nós temos que ter o coração e a alma igual, tem que ser um só. Não adianta ter espertinhos dentro da igreja, não adianta a gente querer vir com esperteza para cima do pastor, porque você não vai prestar conta para o pastor, você vai prestar conta para Deus. Não tem como ser esperto com Deus. A palavra diz, de Deus não se zomba. Ai, daquele que cair na mão do Deus vivo. O coração e a alma de todos eram um só. Ninguém considerava exclusivamente nenhuma das suas coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um à medida que alguém tinha necessidade. Então nós temos que entender que quando nós temos que dividir. Pastor, graças a Deus eu tenho um emprego, eu tenho meu trabalho, graças a Deus eu tenho conseguido fazer a minha compra mês a mês. Pegue parte dessa compra, desse alimento e divide e traga para a igreja, porque na sua igreja talvez o teu irmãozinho e a tua irmãzinha que você nem sabe, porque não olha, não cumprimenta, não dá paz para ele, porque a gente entra igual robô, a gente chega na igreja, senta, ouve a palavra, sai e vai embora, não dá nem tchau. E muitas vezes esse irmãozinho e essa irmãzinha está necessitado, carecido do alimento, porque estão desempregados. Pastor Gregorucci, Deus tem me abençoado, eu tenho ficado feliz, porque eu tenho emprego, eu tenho trabalho, minha empresa está indo bem, os meus negócios estão indo bem, Deus tem me abençoado, olha, lá em casa não falta nada, né? Tem roupa, tem alimento, tem cobertor quentinho, tem água quente, tem chuveiro, tem comida, tem tudo bom e do melhor. A Bíblia diz que pessoas com o mesmo coração e a alma dividiam, compartilhavam com a igreja para não haver o quê? Necessitados. Deu para entender, igreja? Você tem o seu coração e alma para dividir? Para compartilhar? Ou somos egoístas? Já viu no mundo? A pessoa não gosta do vizinho. Aí o outro fala assim, nossa, sobrou todo esse macarrão, né? Dá para o vizinho, está desempregado. Prefiro jogar fora do que dá para eles. Não é assim o mundo? A gente só não fala, prefere jogar fora. Mas também a gente não lembra de quem necessita e joga fora do mesmo jeito. Sabe por que a gente passa despercebido? Porque o nosso coração e a nossa alma não está conectada com o Espírito. Não está conectada com Deus. Está conectada com nós mesmos. Nós temos que entender que o coração e a alma de todos eram um só. Ninguém considerava exclusivamente nenhuma das coisas. Pessoas que possuíam bens, possuíam terras, possuíam alimentos, possuíam animais. Eles traziam aquilo para suprir a necessidade da igreja. E não havia nenhum necessitado, nenhuma necessitada. Não havia ninguém passando dificuldade na igreja, porque os que tinham dividiam e compartilhavam com aqueles que não tinham. Igreja, é assim que Deus espera de nós. É o amor que Deus espera de nós. Dividir, compartilhar, nos envolvermos com a necessidade alheia. Paulo fala, fazer em primeiro lugar aos domésticos da fé. Mas também nós não podemos limitar o fazer somente para aqueles que estão na igreja. Nós temos que lembrar que lá fora também tem pessoas precisando e passando necessidade. E nós como igrejas temos que ir fazer a nossa obra. O coração e a alma de todos tem que ser um só. Todo mundo tem que entender
que o nosso coração tem que almejar sair do pecado, da iniquidade e da transgressão. O coração de todos nós tem que almejar a ser batizado, nascer do Espírito, participar da ceia, andar em comunhão com a igreja e cumprir a nossa missão, nos revestir espiritualmente. Mesmo que uma pessoa chegue agora, ela se membre: pastor, olha, eu estou me membrando, eu bebo, eu fumo, eu estou amaziado, fornicando, fazendo um monte de coisa errada, amém, não tem problema, pode se achegar, venha como estás, mas agora você tem um foco, é ali, ó, você tem que cumprir a missão. Você hoje tem um tipo de coração, um tipo de alma, pecador e errante, mas você se entregou para Jesus, mas você tem um foco, você tem uma direção, você tem um caminho, você tem que focar, você tem que estar igual à igreja. A igreja não vai voltar para trás para estar igual a você, é você que tem que correr para alcançar a igreja e estar junto com eles, da mesma maneira que eles já estão transformados, porque um dia quando chegaram também eram pecadores. Então não é a igreja que tem que esperar, e não é a igreja que tem que voltar para trás para acolher um pecador. A igreja recebe o pecador dentro dela, e o pecador que tem que correr e se pôr na posição para poder fazer parte da igreja. Amém, igreja? O coração e a alma de todos nós temos que ser um só. A gente tem que ter sentimento, coração. Não é dó das pessoas, mas coração. Quando a gente vê o Espírito de Deus habitando em nós, a palavra diz que nós regozijamos com a injustiça, que nós não gostamos da injustiça. E muitas vezes nós somos injustos. Por quê? Porque nós vemos os nossos irmãos e as nossas irmãs: ah, pastor, eu nem vi, ah, mas está saindo cesta básica, está saindo alimento, campo evangelístico, programa de rádio, igreja aberta. Alguém está fazendo, você não precisa ver. O que dá à esquerda esconde da direita. Se a coisa está fluindo, se a coisa está movimentando, é que tem gente fazendo. A gente só não está fazendo os bazares porque não pode, por causa da pandemia. Porque nós temos um projeto na igreja, que a cada 2 meses, uma igreja nossa, toda a igreja nossa tem que fazer o bazar e distribuir roupas gratuitamente. A gente tem um projeto Alimentando Vidas, que distribuímos cestas básicas gratuitas para as pessoas que estão na igreja e para as pessoas que estão fora. Nós estamos limitados hoje, fazendo no número menor por causa da pandemia, mas nós temos que nos envolvermos. Então nós não vamos poder chegar para Deus e falar: Deus, mas eu não via isso acontecer, eu não via as pessoas fazendo, as pessoas faziam as coisas, mas eu não via. A questão não é você ver alguém fazendo, a questão é você prestar atenção. Se a coisa está movimentando, é porque tem gente agindo. Deu para entender? Se a coisa está movimentando, é que tem gente agindo, tem gente praticando, tem gente fazendo. Então nós temos que ser justos. Eu tenho que fazer a minha parte. Porque a mesa, ela é posta para sentarmos e nos alimentarmos gratuitamente, como a palavra diz em Mateus 10:7, de graça receber, de graça dai. Mas nós temos que entender que nós temos que praticar a manutenção para manter a mesa. Não só para nós sentarmos, mas para que cresça, para que outros venham sentar também. Pessoas que tentam ser espertas na igreja são as pessoas mais tolas que existem no mundo. Pessoas que acham que estão saindo no lucro, enganando o pastor, são as pessoas mais tolas do mundo. São as pessoas que estão saindo nos maiores prejuízos do mundo. Porque não há sentença bíblica para aqueles que tentam enganar o pastor, mas sim há uma sentença para aqueles que tentam enganar o Espírito. Porque o pecado é perdoado até se você encrencar com Jesus, mas o pecado não é perdoado se você encrencar com o Espírito. E quando nós tentamos enganar o líder, enganar o pastor, enganar os irmãos, enganar as irmãs, enganar a igreja, dando uma despertinha, é aí que nós somos as pessoas mais burras do mundo, porque nós estamos tentando enganar quem? O Espírito. Livro de Atos, capítulo 5, versículo 1. Atos, capítulo 5, versículo 1. Todos acharam? Presta atenção que nós vamos ler esse texto aqui. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas em acordo, presta atenção no 2,
Mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do campo. Reteve parte. E levando, depositou. Vamos de novo. Mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço. E levando o restante, depositou aos pés dos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do campo, considerando porventura não seria teu, vendido não estaria em seu poder? Como pois pôs-se aceitar em seu coração esse desígnio? Não mentiste ao... Mas mentiu a quem? Bate palmas para Jesus. Fala, Deus! Ô glórias! Isso é Deus. O coração e a alma de todos eram um só. Unânime. Unânime. Todos tinham o mesmo coração e a mesma alma. As pessoas viam pessoas necessitadas, a igreja necessitada, a obra precisando propagar o evangelho. Todos no mesmo coração e na mesma alma. Dividia, compartilhava, punha a mão no arado, trabalhava, fazia parte para suprir a necessidade. E a Bíblia diz claramente para todos nós que não havia necessitados, porque todos compartilhavam. Mas aqui tinha dois que pensavam que era espertinho: Ananias e Safira. Achavam que eram espertos. Acharam que era espertinho. Por quê? O Espírito tocava no coração dos outros irmãos da igreja, irmãs, para fazer algo. Os outros irmãos e irmãs, do jeito que o Espírito tocava, eles faziam. O Espírito usava os apóstolos para pregar a palavra do que cada um devia fazer como dever. Os irmãos tomavam posse e faziam certinho, da mesma maneira que o Espírito usava os apóstolos para ensinar, doutrinar, como está na Bíblia, amém? Mas no meio da comunidade tinha dois espertinhos, casal ainda em tic-teco. Aquela coisa que arruma confusão, a briga é não dar conta, corre na frente que eu corro atrás. Dois espertinhos. A Bíblia diz que da mesma maneira, eles foram tocados no coração para vender uma terra. E eles foram e venderam a terra. E quando pegaram o dinheiro na mão, adivinha quem veio? Quem veio? Pedro falou. Quem foi o cara que encheu o coração dele? O que Satanás falou para ele? É fácil, irmão, não está escrito, mas é 2 palitos. É entender a coisa. Satanás chegou e falou: Ananias, espera aí, você vendeu o campo, ninguém viu, ninguém está sabendo. Você falou para o dono lá que comprou agora não falar para ninguém, ele não vai falar, né? Ninguém está sabendo, você vai levar o valor. Olha aí, você vendeu por 1 milhão, para que tudo isso? É muito dinheiro. Pedro não vai nem saber. Pedro está lá cuidando da igreja, está todo preocupado, um monte de tarefa para fazer. Imagina, guarda a parte disso, ó. Vamos fazer o seguinte: em vez de você levar 1 milhão, leva só 500 mil. Pedro não vai nem perceber, e 500 mil é um dinheirão. O que Ananias e Safira fez? Deu uma despertinho, abraçou a causa. Chegaram lá, tudo, ei Pedro, faz o Senhor, faz, aí Pedro, tá aqui a nossa oferta, aí Pedrão, você saiu daqui hoje, Pedro? Não, Você encontrou com fulano? Não, Você não saiu daqui hoje? Ficou... Não, o dia inteiro aqui, então tá bom, se não saiu daqui tá o dia inteiro, ninguém falou com ele, então não tá nem sabendo. Aqui Pedrão, tá aqui Pedrão, a nossa oferta. Pedro não precisou sair de lá, porque Pedro não é o fiscal de ninguém, quem é o Espírito Santo. E o Espírito não estava lá somente com Pedro, o Espírito estava lá também onde ele estava, porque o Deus é onisciente, onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E aí os espertinhos, tipo, vou sair na vantagem, vou sair no lucro, vou chegar na igreja e falar: olha, eu fiz a minha parte, vendi a terra, está aqui, cumpri o que Deus mandou fazer. Eu sou o cara Ananias e essa é minha mulher Safira. Ainda vou ficar com 500 mil reais que eu vou comprar uma BMW, 0 para mim. É os espertos da igreja. Só que quando ele deu de frente com Pedro, Pedro ainda deu a chance. Vendeu por esse valor mesmo? Quer dizer, ali ele já devia falar, pensar: pixe, caiu a casa. Não, Pedro, não vendi não, peraí que eu já estou errando, peraí que eu vou pegar o resto. Não, o que ele fez? Vendi. Bateu o martelo em cima, assinou a sentença. E Pedro falou: Ananias, Ananias, você, Safira, vocês dois
tão na irmandade, na igreja, coração bom, o campo era seu, vendendo não tinha um valor para você, se não vendesse não era seu, eu ficava com ele. Agora você chega aqui com metade do valor e você acha que você está mentindo para homem? Você acha que está enganando a homem? Você acha que está tirando vantagem em cima do homem? Muito pelo contrário, Ananias, você não mentiu para homem, você mentiu para o Espírito Santo de Deus. Entendeu, igreja? Então não deixa o inimigo entrar no seu coração. Muitas vezes você fala: Senhor, se o Senhor me abrir uma porta de emprego, eu vou dar o meu dízimo. Deus te abre a porta de emprego e você não dizima. Deus te abre a porta de emprego e você traz metade do dízimo. O Gregorucci não vai saber. Não vou e nem quero saber. Essa conta não é minha. Irmão, eu não consigo nem mais cuidar dos pelos do meu nariz que cresce da orelha, que eu não consigo nem ter tempo de arrancar. Você acha que eu vou querer saber se você dizima ou não? É você com Deus. Minha mulher falou que minha orelha está cheia de pelo. Preciso cortar. A gente vai virar lobisomem depois de velho, né? Vai, pé, como é que eu vou cortar o pelo da orelha se eu não enxergo? Mulher é fiscal, né não? A mulher fala assim: você está com a barriga grande. Vai estar lá. Adivinha o que ela fez hoje? Né? Você já percebeu que a sua barriga está grande? Faz pudim, faz macarrão, faz carne gostosa, faz rango bom, bolo, torta, tudo coisa boa. Aí eu falo: a culpa é tua. A culpa é tua. E a criança é sincera, né? Nós estávamos se arrumando e falou: nossa pai, nossa mãe, vocês estão barrigudos. Aí eu falei: e você? Eu também estou. Vamos cortar os doces aqui em casa, os formigueiros. Entendeu, igreja? Não tente enganar. É enganar a Deus. Senhor, se o Senhor me der um carro, Pai, eu vou levar os irmãos para a igreja. O meu carro não vai ser para usar só para mim e para minha família, não. Eu vou usar o carro na igreja. Eu vou levar os irmãos para a igreja. Se tiver um irmãozinho, uma irmãzinha que precisar de uma carona para ir lá no terminal de ônibus, eu levo. Deus! Vai lá, ganha o carro. Sai correndo para não trazer o vizinho para a igreja. Irmãos, nós temos uma irmã aqui que está precisando pegar o ônibus lá na rodoviária. Quem pode levar ela lá? Irmãozinho, fica quietinho. Pastor não sabe o propósito que eu fiz com Deus. Vamos, mulher, vamos embora que eu não vou dar carona para isso. Irmão, não. Acho que mentiu para quem? Acho que está enganando a quem? Nós temos que entender, igreja, que se o nosso coração e a alma não ser igual, nenhum de nós veremos a Deus. Pedro, ele fala claramente no versículo 4: conservando, porventura não seria teu? Já que não queria vender, não queria fazer o que o Espírito mandou, não faz então, fica para você. Desobedece, endurece o coração. E ele diz: não estaria em teu poder? Como pois aceitasse no coração esse desígnio, não mentisse ao homem. Ananias pensou que ia acertar a conta com Pedro. Ananias pensou que se Pedro nunca soubesse, ele ia ficar bonito na foto. Tipo, Pedro não vai saber, Pedro não vai me cobrar. Se saber também vai me pôr no banco. Pedro já errou um monte de vezes também. Quem é ele? Tem muita moral para falar. Não é? Pedro deu umas falhas feias, não deu? Mas Pedro é Pedro. Ele teve as falhas dele. Mas ele temia quem? O Espírito que habitava. O nosso Deus. E olha o que ele fala: não mentisse ao homem, mas mentisse. Então como nós podemos achar que nós vamos falar com Deus um projeto, um propósito, né? Nós vamos falar: Senhor, se o Senhor me ajudar nisso, eu vou ajudar naquilo. Se o Senhor abrir uma porta aqui para mim ter paz, ter alimento, eu vou mais para a igreja. Se o Senhor me arrumar um emprego para que eu possa ganhar um pouco mais e não precisar de 2 trabalhos, e assim eu vou poder ir à igreja com a minha família, porque hoje estou trabalhando de dia e de noite. E Deus abre a porta, Deus te abençoa, Deus cumpre a parte dele. E você acha que não precisa acertar a conta com o pastor e não cumpre a sua parte, mas você não está enganando a pastor, você está enganando a Deus. E olha o que a palavra diz claramente para nós. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou. Morreu.
morreu. Caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levaram-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, lá vem a mulher. Ainda combinaram, ó, eu vou na frente, dou um olé em Pedro, 3 horas depois você vai dar um olé nele também. E a gente vai passar direto e estamos no lucro. Depois que acabar o culto, nós vamos lá comprar nossa BMW. Aí a palavra diz, quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que aconteceu. Está vendo? Deus e o Espírito não deixou ela ficar sabendo. Se ela soubesse, ela ia mentir. Mais ainda. Ia dar uma de Davi, que errou matando, errou engravidando Batseba e errou mais ainda matando Urias na frente da linha. Prego para você esse dia, outra pregação. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, Pedro foi direto na fonte. Imagina, a mulher entrando no meio da multidão, ninguém está vendo, Pedro vai falar assim, aí irmã, tudo bom? Aí o coraçãozinho já... Então Pedro se dirigiu a ela e perguntou-lhe, e diz-me, vendeste portanto aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto. Você vê que Pedro ainda deu mais uma chance para ela. Vendeste portanto aquela terra? Ela teve a chance, da mesma que Ananias teve. Mas ela fez a mesma coisa que Ananias, mentiu. Tornou-se Pedro, porque entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Eis aí a porta aos pés do que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e a levaram e a sepultaram junto à do marido. E sobreveio grande temor a todas as igrejas e todo quanto ouviram as notícias desses acontecimentos. Bate palmas para Jesus. Amém, igreja? Você vê que está tudo na igreja, está tudo dentro do salão. Está todo mundo junto. De um lado, o coração e a alma de todos igual. Obedecendo, praticando, se envolvendo, trabalhando na obra, fazendo parte da igreja, participando da igreja, orando, buscando, jejuando, propagando o evangelho, para que não haja necessidade na igreja e nenhum necessitado dentro dela. Por outro lado, na mesma igreja, no mesmo salão, sentado nas mesmas cadeiras, o espertinho e a espertinha. Que tinha o mesmo Deus, a mesma palavra, a mesma regra, a mesma doutrina e o mesmo pedido do Espírito, porque assim como o Espírito, através de Pedro, estava doutrinando as pessoas a abrir mão das coisas que tinha para trazer os valores, para suprir a necessidade da igreja, dessa mesma maneira, na mesma palavra, o Espírito falou com Ananias e Zafira, a mesma coisa que Deus está falando com todos nós aqui. E aqui metade sai num pensamento e a outra metade no outro, quer dizer, a palavra era todos e para todos igual. Mas nós deixamos quem? Satanás encher o nosso coração. Então não há esperteza na igreja. É prejuízo, é sentença de morte. Além de morrer e perder a vida, morreram no pecado, morreram na desobediência, morreram blasfemando, mentindo para o Espírito Santo, um pecado que não tem perdão. Ananias e Zafira na igreja foram direto para o inferno, perderam as suas salvação. Então, igreja, nós temos que entender que nós não podemos estar aqui acomodado. Se a igreja se movimenta, se a igreja está fazendo, é porque tem pessoas se movimentando, tem pessoas fazendo. E se está se movimentando e está fazendo, também é a minha missão, é o meu dever fazer parte e movimentar e fazer também. Se tem cesta básica para distribuir, é porque tem pessoas trazendo alimento, então eu também vou trazer. Se tem ali o bazar para distribuir roupa gratuita, então eu também vou trazer. Se a igreja está aberta é porque estão dizimando, estão ofertando, estão semeando, estão ajudando a obra, então eu também vou fazer a minha parte. Não tem como mentir para o Espírito, igreja. Não podemos dar uma de espertinho. Senhor Jesus, meu Deus, eu tenho aquela ação, meu Pai, aquele processo na justiça. Ai, Senhor, se o Senhor me ajudar com aquele processo, saia. Eu vou ajudar a igreja,
Eu vou nem dar 10%, eu vou dar mais, eu vou ajudar a tua obra. Senhor, põe a mão, ligado na terra e no céu. Aí o processo sai, dinheiro cai na conta, adivinha o que acontece? Adivinha o que acontece? Mulher, vamos pagar as contas, comprar aquele carro, quitar a casa, se sobrar a gente acerta com Deus. O pastor não está sabendo. Você acha que você vai acertar a conta comigo, irmão? É assim que nós vivemos, dia e noite enganados pelo diabo. Éramos enganados pelo diabo fora da igreja e somos enganados pelo diabo estando dentro da igreja. Ananias e Safira eram enganados pelo diabo antes de Cristo e continuaram sendo enganados pelo diabo depois de Cristo, quando já era edificada a igreja. O mesmo Satanás que estava antes de Cristo enganando o povo é o mesmo Satanás que depois de Cristo engana o povo. Só que aquele povo do antigamente poderia até ser mais passivo de engano, porque não tinha o Espírito habitando em qualquer um que obedecesse a Deus, não. Hoje não. Hoje qualquer um de nós que abrimos o coração e transformamos a nossa vida, saindo do pecado, somos batizados, todos nós nasceremos e o Espírito habitará em nós e nos conduzirá. Nós temos muito mais chance de acerto pelo Espírito que habita em nós do que aqueles povos que não tinham o Espírito Santo em qualquer um. Era nos profetas e alguns reis que tiveram o mover do Espírito, principalmente como Davi. Porque Davi, quando ele errou, que ele viu que ele fez a besteira, ele só falou algo: não tire de mim o seu Espírito. O resto pode vir um castigo, só não tira de mim o teu Espírito. Entendeu, igreja? Então não adianta a gente querer ser esperto dentro da igreja. Tem gente que você tem uma banda que toca, você tem um baterista que está tocando, e você também é um baterista. E você muitas vezes quer derrubar, vai lá falar mal do baterista, para o baterista ser derrubado, o pastor tirar o baterista para você tocar na banda. E você até vai tocar lá na bateria se o pastor for cego espiritualmente, não tiver o Espírito para poder julgar a causa. Mas você conseguiu estar lá tocando bonito, estou tocando estrelinha da igreja, estrelinha do diabo. Mas está feio na foto com Deus, que para você subir no púlpito para tocar você teve que derrubar um justo. Abre os olhos, igreja. Isso acontece todos os dias na igreja. Eu sou um apóstolo, sou um bispo, não importa, estou cuidando de uma igreja. A gente abre outras igrejas e põe bispo e pastor para cuidar. E aí vai Satanás lá no coração dele, do mesmo jeito que foi no coração de Ananias e Safira, e fala para ele: olha, você não precisa mais do Gregorute não, você não precisa mais do apóstolo, você não precisa mais dessa igreja não. Ó, pega aqui e leva esse povo, abre a sua, faz a sua, troca o nome, põe a placa, vai lá, Deus está contigo. Ó, se você chamar, todo mundo vai seguir você, você não precisa mais do Gregorute. Vai lá, abre uma igreja debaixo de uma facção, de uma rebeldia. Para abrir uma igreja tem que destruir a outra. Abre uma igreja totalmente solidificada com a placa chamada Satanás na frente. Se o povo enxergasse no espiritual, quando entrasse na porta da igreja não ia ver Cristo, ia ver Satanás cirandando e zombando na placa. E aí você vê hoje um monte de racha. Você que está me assistindo, você que está aqui, quando você for congregar numa igreja, fala: pastor, bispo, apóstolo, como é que nasceu essa igreja? Ah, eu era de um outro ministério, nós tivemos um problema lá, aí eu saí de lá e abri a minha. Mas você abriu a sua, começou do zero, né? Pegando vida por vida, buscando drogada, prostituta, ganhando alma. Ah, não, quando eu saí de lá eu trouxe um povo comigo, filho do diabo, ladrão de ovelha. Para abrir o seu aprisco, você tem que roubar a ovelha do aprisco dos outros. Ah, mas Deus me levantou como salvador deste povo. Deus não permitiria. Se Deus realmente quisesse fazer racha na igreja, Ele já tinha rachado a igreja católica no meio. E quando você está dentro de uma igreja dessa, você está seguindo a Satanás e não a Deus. Entendeu, igreja? Então não tem como a gente burlar. Se a gente acredita que no dia do juízo final a gente vai chegar e alguma coisa vai cair em esquecimento, a gente vai chegar, alguma coisa ninguém vai lembrar, a gente vai chegar e vai passar despercebido, está muito enganado, porque Deus está vendo tudo que nós fazemos, tanto as coisas erradas como também Deus vê as coisas certas. Deus não só vê o erro, é que o erro é passivo de punição aqui. E os nossos acertos é passivos de mérito no reino de Deus.
Por isso que ele fala, ajuntei o que nos céus? Tesouros e os seus galardões. Entendeu, igreja? Então hoje nós precisamos abrir os nossos corações e entender. Eu não vou me batizar e vou para o céu. Peraí, você quer dar uma desperto com Deus, sendo que a igreja diz, e a palavra diz, que se não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus? Não adianta a gente querer ser espertinho, não adianta a gente querer estar fora da igreja e enganar as pessoas, não adianta a gente achar que a palavra é para os outros e a palavra não é para nós. Nós temos que nos consertar. Uma vez tinha um irmão na igreja, numa parábola, e o pastor de vez em quando ia conversar com o irmão lá, e o irmão cheirava cigarro, né? E o irmão chegava na igreja, paz, pastor, o senhor é homem de Deus, eu quero ser como o senhor, eu vou pregar. E todo mundo falava, o irmão é santo, o irmão é puro, o irmão é só mistério, o irmão é reteté, o irmão é maravilhoso. E o pastor falou, esse irmão não me engana. Vira e mexe, eu sinto um cheiro de bituca nesse cara. E o pastor só, Senhor, me mostra. Porque eu estou querendo pôr ele como obreiro, porque queira ou não queira, o camarada era gente boa, sabe? Conversava bem, carisma, tal, tinha tudo para ganhar vida para Jesus. Senhor, mostra para mim, não me deixe enganado. Aí tá lá o pastor outro dia andando na rua lá, subindo, tá o irmão no ponto lá, com a bituca do cão. Vai tirar foto aí? Passei perfume, ó, cheirinho aí. Aí o pastor chegou por trás dele, paz, irmão! Aí ele pegou o cigarro e pôs no bolso. Paz, pastor, tudo bom? Como é que vai o senhor? Tudo bem? Tudo bom, irmão? Tá fazendo, pastor? Não? Estou indo ali na padaria comprar pão, né? Aí eu vim a pé andar um pouquinho, só andar de carro não, né? Tem que andar um pouquinho a pé. Pastor, eu estou esperando o ônibus aqui, que eu estou indo trabalhar agora, né? Estou esperando o ônibus. Ah, pastor, vou esperar com você. Não, pastor, não precisa esperar não, pode ir embora, pastor. O senhor é um homem ocupado, cheio de tarefa, cheio de trabalho. Pode ir, vai lá comprar o pão do Senhor, as ovelhinhas estão esperando. O pastor falou, não, vou esperar você esperar o ônibus. Aí quando o ônibus chegar, eu vou embora. Não, pastor, não precisa. Ai, pastor, está queimando o trem aqui na minha mão. Está vendo? Ele acha que ele ia prestar conta com quem? Com o pastor. Você pode estar fumando debaixo da cama, filho. Os olhos de Deus estão assim, ó. Tô de oi, tô te vendo. Oiê. E tem aqueles que não querem ouvir. A palavra é para todo mundo, mas não é para ele. Está querendo ir embora já, igreja? Uma certa feita, tinha um irmão na igreja que era só misericórdia. E o pastor falou, poxa, eu preciso ganhar essa alma para Jesus. E o pastor pregava a palavra, mas não tinha jeito. O irmão falou, o pastor falou, preciso separar ele, me dá uma estratégia. Aí Deus falou, convida ele para um culto domingo de manhã e mais 9 pessoas, com ele 10. E você vai pregar só para as 10. E aí o pastor convidou, ele foi, todo feliz. Aí estavam as 10 pessoas, o pastor pregou, e soltou a palavra, e corrigindo, e falando, tal. Aí acabou a palavra, aí ele virou assim, e falou assim, tá vendo, irmão Pedro, a palavra era para você, hein, hoje, hein, que bênção, hein. O pastor falou, poxa, irmão, não prestou atenção na palavra. Aí o pastor falou, domingo que vem, vocês vão vir, mas só 5, vem você e você. Aí o irmão estava lá e mais 4. Aí o pastor pregou, corrigiu a palavra e pregou e falou e corrigiu ele na palavra. Aí estava pregando, terminando a palavra, ele levantou e falou, irmão André, essa aí é para você hoje, hein. O pastor falou, meu Deus do céu, o homem não aprende. Aí o pastor falou, no próximo culto só vem você e você. Só tinha 3, e o pastor pregou, 2 horas falando, e pregando. Aí ele levantou e falou, irmão Rogério, essa aí, ó, você ficou até de orelha vermelha, essa é tua, hein. Mas não tem jeito. Aí o pastor falou, domingo que vem só você vem. Deus falou só você. Aí ele falou, o pastor falou, quero ver agora. Aí sentou o irmão lá e o pastor pregou a palavra e deu 11 horas, e pregando a palavra deu 11h20, pregando a palavra deu 11h30, e pregando a palavra deu 10 para meio-dia, pregando a palavra deu 12h30, pregando a palavra deu 15 para meio-dia, pregando a palavra. Ele falou assim, pastor, o senhor pode parar um pouquinho? Aí o pastor falou, o que foi? A palavra vai demorar muito para acabar? Aí o pastor falou, por quê? Não, essa daí é do irmão Paulo, é que ele vai trabalhar, eu vou levar para ele, ó. Quem não quer ouvir, não tem jeito. Não, que é 15 para 1, o irmão Paulo vai trabalhar, eu vou falar, olha, a palavra lá do pastor era para você.
Entendeu, igreja? Quem perde? Somos nós. Não sejamos espertos com o pastor, não queremos ser espertos com os irmãos e as irmãs, porque a partir do momento que nós nos unimos numa comunidade, quem nos conduz? O Espírito. Quem nos guia? O Espírito. Quem nos corrige, nos exorta, nos elogia, nos conduz, nos abençoa? O Espírito. E quem vai nos julgar no dia do juízo final? Jesus Cristo. Com tudo aquilo que o Espírito conduziu aqui e ficou escrito no livro da vida. Então o coração e a alma de todos nós tem que ser um só. Vamos caminhar. Se você ainda não foi batizado, vamos unir forças para você sair do pecado, ser batizado, nascer do Espírito, participar da Santa Ceia, se revestir espiritualmente, entrar em comunhão, cumprir sua missão. Se já passou pelo processo espiritual da salvação, vamos nos envolver com a igreja, com a obra. Vamos ganhar vida para Jesus, vamos cumprir a nossa missão. Vamos sair dessas quatro paredes e ir lá fora, suprir a necessidade dos mais carentes. Porque tudo isso nós fazemos para Deus. Se Deus tocar no seu coração para fazer algo, não deixe o diabo fazer igual fez com Ananias e Safira, endurecer o coração dele para mentir para o homem. Mas Pedro falou: você não está mentindo para mim, você mentiu para o Espírito, você tentou enganar Deus. Nós não conseguimos enganar a homem. Ou melhor, nós até conseguimos enganar ao homem, mas não vai prestar conta com o pastor. Mas nós não conseguimos enganar ao próprio. Entendeu a palavra, igreja? Então por isso que eu falo, a igreja ela vai caminhando. Entre uma pessoa pecadora, ela se membra, ela vai ter um processo no nosso ministério, que no próximo 6 meses da vida dela, ela vai lutar contra o pecado, nós vamos ajudar. Jesus falou para não fazer, não faça. Jesus falou para fazer, faça. Vai chegar o batismo, ela se batiza, nasce do Espírito, toma a Santa Ceia, entra em comunhão com a igreja, se reveste espiritualmente, cumpre a missão, e assim a igreja continua indo. Aí vem o outro também no mesmo processo. A cada 6 meses nós vamos encanchando todo mundo com a igreja. A cada 6 meses nós pegamos o pecador aqui, trazemos e colocamos ele dentro da igreja. Mas para isso é cada um no seu individual. A igreja não para, ela não volta para trás, ela não renova o ciclo. É o pecador que tem que correr contra o tempo para se pôr numa posição para poder estar dentro da igreja. E a igreja não é o salão, a igreja somos nós, o corpo de Cristo. A salvação e a vida eterna. Nós temos 2 batismos por ano. Um agora em março, o pessoal já deu nome, e o outro em setembro. Pastor, me membrei, que nem 3 se membraram hoje, né? Se já são batizados num pastor sério, numa igreja séria, amém. Pastor, me membrei hoje, não sou batizado ainda, não passei por isso, maravilha. Você tem até setembro, vamos te pastorear, vamos te ajudar. Até setembro você vai estar pronto, setembro você é batizado, já entra em comunhão e vamos embora. Aí vai entrar daqui em setembro, vai entrar novo membro, e assim vai, fala, outro batismo é em março, você vai. É um ciclo espiritual que Deus nos deu, é assim, ó. E aí quando você menos pensa, você 6 meses na igreja, totalmente transformado, ou às vezes até antes, 3, 4 meses na igreja, transformado, batizado, nasceu do Espírito, tomando a Santa Ceia, entrou em comunhão, cumprindo a sua missão. Quando você menos esperar, você está fazendo parte com aqueles que estão na igreja há 20 anos, sentando na mesma mesa e no mesmo lugar. Porque aqui na igreja nós somos iguais. Agora é óbvio que lá no céu, aqueles que já estão na igreja há 20 anos, com coração e alma um só, o tesouro e o galardão deles é muito mais que o seu. Então corre atrás do tempo, também do tempo, para você conseguir ter bastante tesouro e galardão nos céus. Entendeu, igreja? As palmas é para Jesus. Para você que está na live, Deus que abençoe você, sua família. Obrigado pela sua participação. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva com muito amor e carinho, né? E Deus vai estar abençoando a todos vocês. Deixa aquele like, clica lá no sininho para você receber a notificação e ajude-nos a divulgar. Vamos espalhar para que nós possamos aí ganhar almas para Jesus. Participa, ó. O coração e a alma de todos é um só. Não adianta eu acordar todo dia às 5 da manhã e dormir meia-noite, né? Acordo com as galinhas, vou dormir com os morcegos, né? Querendo ganhar alma para Jesus sozinho. O coração e a alma de todos tem que ser um só. Vamos juntos nessa fé, que Deus vai abençoando a todos, tá? Beijão para vocês e até o próximo domingo, na próxima live, se Deus quiser. Fica com Deus, a paz, em nome de Jesus. E as palmas é para Deus, amém, igreja?